Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus por estarmos aqui, por esse tempo tão gostoso de louvar ao Senhor. Nós vamos dar continuidade ao nosso culto, lendo a palavra de Deus. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Louvor prepara o nosso coração para meditarmos na palavra do Senhor. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Lucas 13, versículo 22. Diz assim: Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes o reino de Deus, Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Amém. Até o versículo de número 30. Nós temos um texto conhecido, e neste texto nós temos uma profecia de Jesus. Jesus está profetizando para nós, dizendo como é que tudo termina. Ele está dizendo o que as pessoas vão dizer para Deus e o que Deus vai dizer para elas e como elas argumentarão com Deus e o que Deus responderá. Interessantíssimo. Às vezes, quando a gente lê um texto desse, num primeiro momento, sem entender, ele parece agressivo, né? Falando de pranto, choro, ranger de dentes eternos, a gente não mostra muito interesse num primeiro momento. Mas, na verdade, o que o texto vai nos ensinar, no ensinamento de Jesus, é que na vida real, cada um escolhe o seu final. É isso que o texto vai nos ensinar claramente, sem nenhuma interferência humana, o próprio texto respondendo o texto. Quase tudo no mundo em que vivemos, a gente não decide à nossa volta. Os fatos que a gente presencia, as coisas como acontecem, a gente não tem o poder de decidir como é que elas começam, como é que elas se desenrolam e como é que elas terminam. Mas Jesus deixa claro que Deus já sabe o que todo mundo vai decidir e como nós vamos decidir, mas é vocês que vão decidir. E ele fala: vocês devem se esforçar pela decisão que vocês vão fazer, porque só tem duas portas, dois caminhos e dois destinos. Não tem 3 portas, nem 10, nem 20, não tem 1000 caminhos e não tem vários destinos. Todo mundo que passou pela humanidade aqui na Terra, ele entrou por 2 portas, andou por 2 caminhos, por um dos, e chegou a um dos 2 destinos. E foi ele que decidiu. Não terá como ele se revoltar contra Deus, contra alguém, é escolha pessoal. Na vida real, a vida virtual não. No cinema não, na novela não, no livro não, na ficção não.
Em qualquer outro lugar não, mas na vida real, cada um escolhe o seu destino. Cada um escolhe o seu final. Quem me entendeu? Diga amém. Tudo começa quando alguém faz uma pergunta para Jesus, né? Passava Jesus por cidades, versículo 22. Vai projetando aí para nós. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando, caminhando para Jerusalém. No 23, alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? É uma pergunta interessante, muita gente faz ela hoje, embora Jesus já tenha respondido mais de uma vez, em outros textos aqui Jesus responde a pergunta, e é interessante que até hoje muita gente faz essa pergunta, muita gente responde diferente de Jesus, e muita gente diz que não sabe. Quem perguntou sabia uma coisa que muita gente não sabe. Ele sabia sobre salvação e perdição. O mundo está repleto de doutos hoje que você perguntar salvação e perdição, ele não sabe o que você está falando. Ele fala salvo do quê? O que é salvação? Perdido por quê? Como que alguém está perdido nesse mundo? Ele não tem a menor ideia. Então, nessa profecia, Jesus faz revelações do mundo além da compreensão humana, do mundo invisível, do reino dos céus, do reino de Deus. Salvação tem a ver com a vida após essa vida. Nessa vida aqui está tudo perdido. Então, a resposta da pergunta não cabe nesse mundo no tempo dos olhos. E quem não tem conhecimento mínimo do que é salvação e perdição, ele não tem ideia do que se trata o assunto. Perdido do quê? Perdido de Deus. Salvo do quê? Salvo da condenação, porque quem não tem Deus não está salvo, quem não tem Deus, Senhor da vida, não viverá eternamente, portanto ele está morto. A pessoa não está perdida nesse mundo, não está perdida financeiramente, socialmente, não está perdida profissionalmente, ela não está perdida no tempo, ela está perdida em relação a Deus, a eternidade, não sabe de onde veio, não sabe onde está, não sabe para onde vai, não sabe do que tudo foi feito, por que foi feito, para quem foi feito, como tudo termina. Esses assuntos não se aprende no mundo. Não tem matéria no mundo que ensina isso, é só o livro santo. E as pessoas que não sabem disso, eles não conseguem nem entender a pergunta e nem a resposta. E quem fez a pergunta para Jesus sabia de salvação e de perdição. Ele falou: Senhor, eu quero saber a quantidade entre salvos e perdidos. É poucos os que se salvam? Ele praticamente respondeu a pergunta fazendo a pergunta. É verdade, é poucos. Mas Jesus não se ateve a essa resposta que a própria pergunta já tinha. Jesus, ele disse para quem perguntou e para todos que estavam ouvindo: vocês precisam se esforçar para ser um salvo. Saber que são poucos que se salvam e que são muitos que se perdem, isso não traz benefício para ninguém. Uma vez que você sabe que tem salvação e que tem condenação, o teu esforço tem que ser na direção de ser um salvo. As religiões, elas vão ensinar hoje que você não tem que fazer nada para ser salvo. Jesus fez tudo, não há nada que o homem possa fazer, e dentro de um certo contexto, isso até que é verdade. O homem não tem nada que ele possa fazer dele mesmo para salvá-lo. Tanto é que Deus veio salvá-lo em Jesus, porque ele não tinha condições de salvar-se. Mas uma vez que ele foi salvo, ele tem que se esforçar para permanecer salvo. Existe um caminho a ser andado, e que este caminho vai levar a um destino, e quando você escolhe o caminho, você não pode escolher o destino. Destino é o fim do caminho escolhido. Você pode escolher a porta e pode escolher o caminho, mas o destino não tem como. Destino é aquele que você escolheu. Então, queridos, no contexto anterior, 2 versículos aí tem a parábola do fermento. Nós começamos no 22,
o 20 e o 21, Jesus falou assim, olha, o reino dos céus, sabe o que eu vou comparar ao reino dos céus? O reino dos céus eu comparo a uma mulher que ela pegou o fermento e escondeu em 3 medidas de farinha. Imagina o que vai acontecer com a farinha quando você esconde o fermento nela. Vai levedar tudo e vai estragar tudo, o mantimento. Todo mundo sabe disso, amém? Fermento faz isso. Fermento na Bíblia é símbolo de maldade, é símbolo de engano. E Jesus estava dizendo que as agências do reino dos céus na terra, elas seriam corrompidas com o falso engano. Com a falsidade, com o engano. Desculpa. Com a falsa interpretação, com tudo que é falso em nome de Deus. Ele está dizendo, isso vai corromper tudo. Na parábola do coração, que como um solo, ele falou que o indivíduo está comprometido. Na parábola do grão de mostarda, ele está dizendo que tem outra área comprometida. E em cada uma das parábolas de Mateus 13, ele vai dizendo que tudo está corrompido. E aqui na parábola do fermento, ele diz que a humanidade foi toda corrompida. Não tem nenhuma igreja, nenhuma agência, nenhum grupo seguro. Você possa falar, aqui não tem corrupção. Onde tem o ser humano, chegou a corrupção. A falsidade, a falsa interpretação. Simbolizada aqui pelo fermento. E Jesus, querendo iluminar os ouvintes que estavam ali à espera da resposta de uma pergunta tão interessante, que era o interesse de todos saber, ele citou a parábola do fermento antes, e agora ele diz assim, olha, vocês precisam se esforçar. Então, se alguém disse o contrário de Jesus, Jesus está dizendo que tem que se esforçar. E quando ele diz que tem que se esforçar, você deve imaginar, como uma pessoa inteligente, de qual esforço ele está falando, uma vez que o assunto é vida eterna. Você sabe o esforço para garantir o emprego, você sabe o esforço para manter a saúde, você sabe o esforço para manter uma amizade, o esforço para conviver em sociedade, o esforço para cumprir as leis, o esforço para cumprir o trânsito. Imagine o esforço que se deve ter quando o assunto é o caminho rumo à eternidade. Será que isso não diz nada ao meu coração? Olha, eu nunca te vi esforçando a esse ponto. Quando o assunto é reino de Deus. Eu percebo que quando o assunto é Deus, as pessoas adotam a teoria de quanto menos confronto possível. Quanto maior o conforto, melhor. Não me ofende, não me aperte, não me oprima, porque você sabe que senão eu decido ir embora. Falam para Deus isso. É comum isso. E Jesus está dizendo no texto, olha, a decisão é sua. É você que decide o seu fim. Eu vou até falar para vocês como é que vocês vão decidir. Vai ter um grupo que vai falar isso, e vai ter um grupo que vai dizer isso. E vai ter um grupo que vai prantear aqui, e vai ter um grupo que vai louvar e adorar a Deus ali. Vocês é que vão escolher. Isso não tem mais nada a ver com Deus. Deus amou a todos, enviou um Salvador que tem poder para salvar a todos, não faz nenhum tipo de distinção, perdoa a todos igualmente, Ele nivelou a humanidade quando o assunto é salvação e condenação. Todo mundo é igual. A decisão é pessoal. Cada um é que vai tomar a sua decisão. E quando Jesus fala que você deve se esforçar para estar entre esse grupo que a pessoa já sabia que são poucos, então se é pouco, o esforço tem que ser maior ainda. É um grupo seleto, focado, comprometido. E Jesus diz assim, você deve se esforçar para entrar pela porta estreita. Aí a gente diz assim, mas onde é que está essa porta? Qual que é a largura dela? Qual que é a altura dela? O que é porta? Do que Jesus está falando? Onde é que eu tenho que entrar? É lá que é o portal da eternidade? É. Jesus está dizendo de uma porta
que ela é invisível, é o portal da salvação. Quem está ouvindo isso pela primeira vez vai pensar que eu estou doido. Mas eu vou te citar alguns textos para você ver que não. Que eu não me atreveria a falar de um assunto desse de mim mesmo e se viesse de algum homem. Eu vou citar aquilo que saiu dos lábios de Jesus ou que está na palavra. Então, na Bíblia, porta é início, é começo, é iniciação. É quando você toma uma decisão, quando você escolhe um caminho, quando você decide crer de um jeito, quando você escolhe viver de um jeito, quando você escolhe por você mesmo. Você considera todos os fatos, os conhecimentos, os mestres que passou na sua vida, e você inicia, é um começo. Isso vai te levar para um caminho, e esse caminho, que quer dizer uma distância entre dois pontos, vai chegar num destino. Porta é isso. Então, porta é decisão, é iniciação, é o começo de um caminho. E Jesus disse, vocês devem dar um passo na direção de entrar no caminho, no portal da eternidade. Então, antes de falar da porta estreita, vamos entender o que é porta. Porta na Bíblia é quando você, no mundo visível, toma uma decisão que vai te conduzir para o mundo invisível. Por exemplo, Jesus disse para Pedro, quando Pedro disse para Jesus, tu és o Filho de Deus, ele falou, eu vou te fazer uma revelação, você é pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e essa pedra que você revelou, eu vou edificar a minha igreja, e eu vou te dar as chaves da porta do reino dos céus. Ué, o que Jesus deu para Pedro, as chaves? Deu o evangelho para ele pregar. Falou, você vai pregar o evangelho. Quando você falar do evangelho da salvação para alguém, você está abrindo uma porta para ele assim, ó. Se ele entrar e iniciar, ele entrou no portal da vida eterna. Ele vai trilhar um caminho que o destino é a salvação. Quem me entendeu, diga amém. Ele pode te ouvir e não entrar na porta. Ele pode ir por outro caminho. Mas eu vou te dar a chave. E a chave não é para Pedro, é para a igreja. Pedro era o primeiro da igreja que estava recebendo essa revelação. Então, todo cristão, quando prega o evangelho, alguém pensa que está querendo fazer a cabeça, que está querendo mudar ele de Deus, mudar ele de igreja. Na verdade, você é uma pessoa autorizada a abrir uma porta para a eternidade, um portal eterno para ele entrar. Isso é porta. Isso está em Mateus 16, 18. Neste mesmo texto de Mateus 16, 18, Jesus disse, quanto à minha igreja, aqueles que entrou no portal da eternidade, as portas do inferno não prevalecerão. Onde é que tem porta do inferno aqui na terra? É a mesma coisa, é quando alguém enviado do inferno neste mundo abre um portal para você, te faz um convite, te apresenta um projeto, te chama para um tipo de vida, para um tipo de religião, para um tipo de crença, e você entra. Inicia. Sabia que a vida para o inferno no início ela é empolgante? Jesus chamou o caminho da condenação de porta larga. Caminho espaçoso, interessantíssimo. A vida de pecado, a vida sem Deus, ela é muito empolgante no início. Ela é encantadora, a ponto das pessoas olhar para aqueles que escolheram o portal do reino dos céus e achar que eles foram estúpidos. Olha como é que eles vivem pior. Cheio de normas, cheio de regras, o caminho é apertadinho. Então são portas invisíveis, que elas se abrem diante das pessoas enquanto você está vivendo a sua vida, em qualquer momento do seu dia a dia. Jesus falou, a igreja, quem pregar o evangelho, tem as chaves do reino dos céus. Vocês podem abrir uma porta para a pessoa entrar a qualquer momento. Ele pode entrar ou não, a decisão é dele. O inferno também vai abrir portas para o mundo. A igreja não vai entrar nas portas do inferno. As portas do inferno não prevalecerão. A igreja vai passar por cima dessas portas, a igreja vai quebrar essas portas e elas não triunfarão. A igreja sabe que o inferno abre portas. As portas do inferno não prevalecerão.
Quem me entendeu, diga amém. Outra coisa, o Salmo 24, o versículo 7 e 10, fala de quando Jesus veio à terra e ele voltou ao céu, e ele fala de portais eternos. Levantai as vossas cabeças e entrará o Rei da glória. Fala também de quando Jesus vai vir buscar a sua igreja, que o Espírito Santo vai apresentar os salvos, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, nós nos encontraremos nos ares e passaremos pelo portal da eternidade. E alguém vai gritar: ó portais eternos, levantai as vossas cabeças, abre aí agora. E haverá um portal quando se sai do tempo para entrar na eternidade, onde não existe tempo. É dessa porta que Jesus está falando. Porta é início, é iniciação. Uma vida de rompimento com Deus, de rebeldia a Deus e de prazeres da carne e prazeres do mundo, ela é interessante, ela é empolgante durante um tempo. Difícil é o seu final, é o seu destino. Uma vida com Deus, uma vida de compromisso com Deus, essa porta proposta por Jesus, a chave do reino dos céus, e dizer não à porta larga, ao caminho espaçoso, pode não ser interessante, mas lá no fim isso inverte. E Jesus vai dizer como é que tudo termina. É uma profecia de Jesus falando: olha, vou falar para vocês o que é que vocês vão dizer no final. Vocês podem saber o fim da história de vocês agora, antes de acabar. E vocês podem mudar. Enquanto está no caminho, você pode mudar de caminho. Só não pode depois que chegar ao destino. O destino é o ponto final do caminho, não tem como voltar mais. O caminho já foi percorrido. Ele já foi cumprido, já durou a existência de uma vida e acabou. Amém, queridos? Quem está me entendendo, diga amém. Mais um versículo para você entender o que é portal. Em Mateus 24, 33, Jesus deu algumas orientações falando da parábola da figueira e falou para os discípulos assim: olha, quando virdes estas coisas acontecerem, sabei que ele está próximo, às portas. Ele está vindo e que porta que é essa? Ele vai vir da eternidade e vai entrar, passar pelos portais eternos e entrar no nosso tempo. Deus está no seu trono, na sua habitação, Ele mora na eternidade, a eternidade é o lugar de Deus, e nós moramos aqui no tempo. E Jesus disse: quando vocês verem essas coisas acontecer, sabei que Ele está às portas. Está pertinho, está na porta de entrada, e Ele está vindo para buscar o seu povo. Vai abrir os portais eternos que diz o Salmo 24. Portas invisíveis. Não é uma porta que você vai ver com seus olhos em algum lugar, que alguém falou em um endereço, numa igreja, nada disso. E quem disse diferente disso é o engano do fermento que Jesus ensinou na parábola anterior, dizendo que isso corrompeu a humanidade toda a respeito das verdades eternas de Deus. Isso é porta. Agora, por que estreita? A interpretação que a religião dá é que porta estreita é porque é apertado, então a igreja tem que oprimir os seus membros, tem que criar um monte de regras, um monte de doutrina. Isso tem a ver com punição, tem a ver com castigo, com purgatório. Porque Jesus falou que a porta é estreita mesmo, então a gente tem que judiar, tem que apertar, tem que... Não tem nada a ver com sofrimento, com punição, com flagelo. Não tem nada a ver com medidas do corpo. Essa porta estreita tem a ver com a bagagem que vai dentro do coração. Preste bem atenção, porque nós temos que tomar essa decisão enquanto a gente está vivo. Eu estou decidindo o meu final e você o seu. E no juízo ninguém vai ficar frustrado porque cada um escolheu o seu caminho. Não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com o livre-arbítrio. Você é o dono da sua vida, você faz o que você quer, você decide o que você quer, e você diz até para Deus o que você quer e o que você não quer. E está respeitado isso. Então a porta estreita tem a ver
com aquilo que vai dentro do coração. O texto está dizendo assim, olha, tudo aqui vai ser destruído. A Bíblia revela que aqui tudo vai ser destruído, não vai sobrar nem raiz e nem ramo. Quem sabe disso? Diga amém. Quem lê a Bíblia sabe disso, está profetizado. Quem criou essa terra, quem criou a humanidade, já disse que tudo vai ser destruído novamente. E Deus olhou para a humanidade e proveu um escape, uma salvação. Só que nessa salvação, Deus abriu uma porta para salvar da destruição o perdido e arrependido pecador, só ele, nada mais que ele. Então é uma porta que só passa ele. Nada mais e ninguém mais com ele. Por isso Jesus disse, entrai pela porta estreita, porque muitos, olha o versículo de número 24. Muitos procurarão entrar e não poderão. Ele está mandando a gente se esforçar para entrar, e tem muita gente que vai querer entrar e não vai poder entrar. Como que é isso? É bem isso. Quem é que pode se salvar da condenação que o próprio Deus lançou sobre o homem pela rebeldia dele contra Deus? O arrependido pecador. Deus olhou e falou, sabe quem pode ser salvo aí na terra? Só quem se arrepender. O pecador. Se ele conseguir renunciar tudo, que está perdido, se ele conseguir renunciar tudo por amor à sua salvação e aceitar que ele pode passar pela porta estreita, mas é uma porta que só passa ele, sem bagagens. Sem bagagem. Se ele tiver algo ou alguém que ele não fique sem nesse mundo e que ele não vive sem, então ele fica com ele aqui na perdição, com algo ou com alguém. Por isso ela é estreita. Porque Deus, não temos informação na Bíblia de que Deus disse que alguma outra coisa pode ser salva aqui neste mundo. Tudo perecerá. Tudo que você conhece aqui vai perecer. Vai pegar fogo. Então, reino mineral, reino vegetal, reino animal, a humanidade, vão morrer todos? Sim, há uma exceção. Tem um portal para a eternidade para aquele que se arrependeu da sua rebeldia contra Deus, herdada de Adão, e entende que Deus chamou ele agora para um novo caminho, e ele iniciou essa vida, e tem muitos que vão querer entrar, mas eles não vão querer se arrepender e nem renunciar, e eles não poderão entrar. Pensa numa porta de banco. A porta de banco, ela foi programada, aquela porta lá que... banco que tem essas portas roliças, lá, giratória. Ela foi programada para detectar metal. E porque armas são feitas de metais, de ferro ou de alguma coisa semelhante. E se você passar com metal, ela não permite. Mesmo que seja na botina, no bico da botina, ou no cinto, ela não quer saber onde é que está. Se é arma, se não é. Se tem metal, ela apita e ela te proíbe. Já tem outras portas de aeroporto que elas são programadas para impedir a pessoa de entrar com outras coisas, como drogas e outros objetos. Essa porta estreita, ela só permite entrar o arrependido pecador, que renunciou tudo, que disse, olha, vai perder tudo, ele vai se perder com tudo que tem, e ele renunciou tudo, e então ele pode entrar, porque não tem bagagem no coração dele. Não tem acúmulos, não tem coisa que ele não vive sem, ele renunciou tudo por amor a Deus e a sua salvação. Então ele entrou nessa porta estreita, porque Deus disse que aqui nesse mundo só o pecador pode ser salvo. Tem muita gente dizendo coisa diferente. Tem muitas religiões falando coisa diferente. Bom, é o que Jesus está falando. A porta é estreita por isso. Não tem nada a ver com a largura, nem com a altura, com o peso do corpo, nem com o sofrimento.
Não, Deus olhou e falou, a terra vai ser destruída. E sabe o que dá para ser salvo aí? Os diamantes? Não. O ouro? Não. A vegetação? Não. O gado? Não. A riqueza? Não. O sistema? Não. A família? Não. A família? Não. Não. Veja o que Jesus disse a respeito da família dele. Falou, meu pai, minha mãe e meus irmãos é qualquer um que faz a vontade de meu pai. Quando falaram para ele a respeito de Maria, ele falou, qualquer um que faz a vontade de meu pai que está nos céus, esse é meu pai, minha mãe e meus irmãos. A humanidade está corrompida, foi isso que ele ensinou. Todas as instituições estão corrompidas, a família também. O engano alcançou a todos, a corrupção alcançou a todos. O que é que vai ser salvo na terra então? Falou, o perdido pecador, ele foi amado, Deus o amou, não desistiu dele, se ele se arrependeu, tem salvação só para ele. Ele não pode trazer ninguém no colo, nem na bagagem, nem nas costas, nem no coração. Nada, nem ninguém. É individualmente. Falou, muitos vão querer entrar na porta estreita. A porta estreita vai para o céu, para a vida eterna, não vai morrer, nós vamos querer entrar. Falou, não poderão. Não poderão. Por quê? Porque ela é estreita. Eu não vivo sem minhas coisas. Perece com ela. Eu não vivo sem algumas coisas, algumas pessoas. Perece com elas. Eu não vivo sem meu cachorro. Perece com ele. Eu não vivo sem meu pai, sem minha mãe. Perece com ele. Eu não vivo sem meu filho. Perece com ele. É decisão. Porta, caminho. Agressivo, não é? Mas isso aqui não é ficção, é revelação. Jesus disse, olha como é que tudo termina. É assim. Mas e as coisas como nós a conhecemos estão corrompidas. Elas vão terminar num trágico final. Está tudo corrompido. A síndrome de Lúcifer alcançou o mundo todo. E tudo vai ser destruído. Deus não vai bancar esse inferno de Lúcifer e os homens na terra que ele criou, para o louvor da sua glória, vivendo essa afronta contra ele sempre. Tem o tempo determinado. E ele está dizendo, se vocês sabem que tem perdição e que tem salvação, então vocês precisam se esforçar para entrar pela porta estreita. Deus amou e salvou, e o arrependido, ele está salvo do fogo eterno, e a porta estreita tem a ver com isso. Queridos, desde já dá para a gente ter uma noção do que é as duas portas, do que é os dois caminhos, e embora eles sejam invisíveis, eles podem ser perceptíveis. Por exemplo, uma pessoa que entrou pela porta estreita hoje, ela sabe que a porta estreita é Jesus. Jesus falou, eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á e achará a vida eterna. Mas claro que isso não precisa. Então quem aceitou Jesus, entregou a sua vida para Jesus, ele, como Jesus, ele está louvando a Deus, ele é humilde, ele é obediente ao Evangelho, ele crê nas promessas, ele não tem problema com Deus, ele está bem com Deus, ele está alegre, ele está louvando, ele está adorando, ele não tem esperança neste mundo, ele não acredita que as coisas aqui vão resolver humanamente. Isso é uma dica para qualquer pessoa que está seguindo este caminho, é o caminho de Jesus, esse é o caminho da porta estreita. Embora muitas vezes eles são afrontados, eles são humilhados, eles são mortos, o povo de Deus morre inocentemente agredido neste mundo, desde a época de Jesus, desde a época do princípio antes de Jesus, no Antigo Testamento. O mundo sofre de cristofobia. Existe uma fobia de Deus, de cristãos. E eles são caçados e perseguidos, zombados, tirados. Por isso que o caminho ele é apertado, por isso que o caminho é estreito. E eles são consolados. Eles não são imunizados, mas eles são orientados, eles são abençoados. E quem está neste caminho, apesar da humildade, apesar do anonimato, apesar do sofrimento, apesar dos deveres, dos compromissos que eles têm com o mundo, eles são felizes, estão em paz com Deus, são confortados.
Isso dá para a gente ter uma ideia se a gente está andando nesse caminho. Quem está no caminho da porta larga, que segue Lúcifer, eles estão revoltados com Deus, eles estão revoltados com o culto, revoltados com a Bíblia, revoltados com a justiça, estão sempre na bagunça, na baderna, perdidos, uma hora para um lado, outra hora para o outro. Eles acham que Deus é o culpado de tudo, foi Deus que criou tudo, a culpa é de Deus. A maioria anda nesse caminho. Qualquer um pode perceber isso. É invisível, mas é perceptível. Dá para a gente saber. Por exemplo, além da porta ser estreita, o caminho é apertado. Por exemplo, a vida do cristão, o cristão ele é muito cobrado nesse mundo. O mundo tem permissão para fazer qualquer coisa no mundo, mas o cristão, quando ele faz, isso é ressaltado. O mundo vive uma mentira, mas quando um cristão mente, isso toma proporções. O mundo vive no erro, mas quando um cristão erra, isso toma proporções. Além dele ser cobrado pelo mundo, ele tem da parte de Deus um dever cristão com o mundo. Enquanto que quem está na porta larga, no caminho espaçoso, não tem nenhuma obrigação conosco, nós temos uma obrigação com o mundo, nós precisamos amá-los, nós precisamos evangelizá-los, gastar com ele as nossas orações, o nosso coração, o nosso amor, o nosso dinheiro, o nosso tempo. Nós temos que amá-los como a nós mesmos, eles são o nosso próximo. Nós somos cobrados pelo mundo e temos um dever para com Deus. E o mundo? O mundo não tem compromisso nenhum, está perdido. Percebeu a diferença do caminho? Por isso o caminho do mundo é mais interessante. Não vejo na Bíblia Deus cobrando nenhum comportamento do mundo, nenhuma orientação para o mundo. Jesus disse para o mundo: vocês não me verão mais. Para nós, cristãos, ele disse assim: vocês têm um dever para com o mundo, vocês têm que amá-los, perdoá-los. Eles vão odiá-los, mas vocês vão amá-los. Eles vão persegui-los, mas vocês vão abençoá-los. Eles vão tratá-los mal e vocês vão tratá-los bem. Vocês vão pagar o mal com o bem. Eles vão armar contra a vida de vocês e vocês vão orar pela vida deles. Dá para perceber o caminho? Agora você escolhe. Tem um caminho que você está desobrigado, que Deus não sabe nem o que você está fazendo, você faz o que você quer, que não tem nenhum compromisso. E tem um outro caminho que você entra por uma porta e agora essa porta você tem que renunciar tudo, só você pode ser salvo, não dá para carregar nada. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Se tiver alguma coisa nesse mundo perdido, caído e maldito que você não fica sem, você fica com ela. Quem te respondeu diferente te enganou. E Jesus está profetizando para nós como é que isso termina no final. Então é possível você saber que porta você entrou, que caminho você está andando, e daí você já vai ficar sabendo já como é que vai ser o destino. Sem surpresas. Olha como é que Deus é maravilhoso. Ele revela para a gente o destino para que você escolha o seu final. Lá no mundo não, eles estão todos no escuro. Lá no mundo ninguém sabe de nada, eles estão achando que todo mundo vai ser salvo. E que se um não for salvo, o outro não é, porque afinal nós somos todos iguais. E é verdade. Toda grande mentira, ela tem uma boa parte de verdade. Tudo que é falso tem uma boa quantidade de verdadeiro. Uma nota falsa, se ela não tiver o tamanho do verdadeiro, a cor da verdadeira, o jeito da verdadeira, ela não engana ninguém. Então tudo que é muito falso tem bastante coisa de verdadeiro. E é verdade que nós somos todos iguais, que nós somos todos pecadores, mas também é verdade que Jesus veio para salvar o pecador e veio para todo mundo e agora você que escolhe. A decisão é sua. Deus já decidiu salvar todo mundo. Deus não ficou em dúvida e Deus não fez nenhum tipo de acepção. É cada um que escolhe o seu final. Justo, transparente. Então, queridos, Mateus falou para nós, em Mateus 7, 13, 14, projeta aqui rapidinho, só para os irmãos ver, larga é a porta, espaçoso é o caminho, e muitos
Muitos é muitos, a maioria entra por aí. Estreita é a porta, apertado é o caminho e poucos são os que entram por aí. Aí Jesus diz, você precisa se esforçar para fazer parte desse poucos. A decisão é sua. Quem está me entendendo, diga amém. Bom, como é que tudo termina? Versículo 25, nós acabamos de ler. Quando o dono da casa tiver levantado, essa casa aqui é a terra. A terra é um grão de areia no grande universo que Deus criou. A ciência já revelou isso para nós. Se a ciência não tivesse revelado, a Bíblia já tinha revelado também antes da ciência falar isso. Então a ciência hoje já se afastou da terra e percebeu que ela é uma coisinha minúscula no universo. Bem, esse lugar minúsculo, que é a nossa querida terra, que a Bíblia chama de nossa casa, fala que tem um dono, e o dono é Deus. E Jesus disse, olha, quando o dono da casa se levantar do seu trono, que ele tiver se levantado, e fechar o portal da eternidade, nem sempre teve aberto, o portal do tempo para a eternidade e da eternidade para o tempo. Lá em Mateus, no início, Jesus chegou dizendo, João Batista começou dizendo, é chegado a vós o reino dos céus. Abriu-se o portal. Até naquele tempo, quem morreu salvo, ele estava no centro da terra. Ninguém tinha entrado pelo portal da eternidade, portal invisível. Quando João Batista começou pregando e veio Jesus, ele falou assim, olha, é chegado a vós o reino dos céus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, que ele venceu a morte, que ele desceu ao inferno e pregou os espíritos em prisão, um grupo recitou com ele e entrou para a eternidade. Ali abriu-se o portal. Quem me entendeu, diga amém. Quando Jesus voltar, aquele texto que eu li, que ele falou, quando ele estiver à porta. Jesus falou, olha, no final, o dono da casa, ele vai se levantar e vai fechar o portal da eternidade. Quando ele fechar o portal da eternidade, vai ter gente do lado de dentro e gente do lado de fora. Conforme Mateus 7,13, poucos salvos e muitos perdidos, conforme a pergunta já foi feita com a própria resposta. Jesus disse, sabe o que vai acontecer? Aqueles que vão estar do lado de fora vão começar a bater no portal. O portal não estava aqui? As pessoas vão começar a bater. Desesperado, no ar. Abre-nos, abre-nos. Cadê os que desapareceram? Eles sumiram daqui. Foram arrebatados, saíram diante dos olhos, eram portais invisíveis. Eles vão olhar para os lados, bater para os lados, gritar para os lados, abre-nos, 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 abre-nos. Eles estão loucos? Não, eles serão respondidos. Como abre-nos? Teve aberto 6.000 anos. Não precisava nem pedir para abrir, era só entrar. Agora não adianta pedir, não abre mais. Revelação de Jesus, profecia de Jesus. Ele está falando o que as pessoas vão falar. Ele está dizendo, você pode ser um deles. Você pode ser um desses felizardos que se esforçou e está do lado de lá. E você pode ser um desses, a escolha é sua. Vou falar para vocês como é que tudo termina. Quem crer verá, quem não crer verá do mesmo jeito. Vai só estar do lado diferente, mas vai ver. Ele está falando que eles vão ver. Quem estiver de um lado vai ver quem está do outro, quem está do outro vai ver. Ele falou, quando virdes, vocês vão ver. Vocês verão. E sabe o que vocês vão dizer? Abre-nos, abre-nos. 6.000 anos a porta aberta. Não precisava nem pedir para abrir. Igual quando foi na arca. A porta aberta, ninguém quis entrar. Depois que Deus fechou, todo mundo queria entrar, mas aí não tinha mais como abrir. As coisas de Deus não são brincadeiras. São graciosas, poderosas, maravilhosas, mas não podem ser levadas como brincadeira. São coisas de alcance eterno. E ele responderá, eu não sei quem são vocês. Jesus já falou que eles vão falar, e já adiantou o que é que Deus vai dizer para eles. É uma profecia, queridos, é uma revelação. Não é uma parábola, a parábola é do fermento.
Aqui Jesus está respondendo uma pergunta. Ele está ensinando, ele está revelando, ele está falando para as pessoas que querem saber como é que vai ser o seu final. Falei, vocês vão falar isso? E sabe o que Deus vai falar para vocês, meu Pai? O dono da casa, o Criador dessa casa aqui, quem criou a terra. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Todo mundo sabe disso, amém. Gênesis 1:1. Falou, o dono da casa vai falar assim, olha, não sei de onde vós sois. Deve ter algum engano. Quando as pessoas partem daqui, que chegam no destino do caminho, a primeira coisa que eles vão logo é ver e vão protestar. Lembra da parábola da revelação do rico e do Lázaro? Quando ele chegou do outro lado, ele falou, pai Abraão, eu estou em tormento. Olha o Lázaro aí, ó, no paraíso, manda ele colocar o dedo na água, tocar na minha língua, olha eu aqui, pai Abraão. Jesus falou que vai ser assim. Sabe o que vocês vão falar? Como, Senhor? O Senhor não conhece a gente? A gente comia e bebia na tua presença. O Senhor ensinava nas nossas ruas. Como? E os natais? Que eu comemorei o nascimento de Jesus. E as Páscoas? E as festas juninas? E os santos? E todas as festas? Que isso? Como? Deve ter algum engano. Como o senhor não sabe quem a gente é? O senhor ensinava, eu acabei... Quantas vezes eu não fui na igreja, não ouvi o evangelho? O senhor ensinava na nossa cidade. Jesus está revelando o que Deus vai falar para eles. A parábola, a resposta de Jesus é não sei de onde vós sois. Você pode encontrar a resposta dela em João 17:3, onde Jesus Cristo disse assim, Pai, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Olha o que é a vida eterna, queridos. Simples. Pai, Jesus está orando. João 17, ele está orando, falando com Deus, ele vai entregar a sua vida. Ele falou, Pai, eu anunciei o Senhor para o mundo. E hoje eles te conhecem. E a vida eterna é essa, que eles conheçam a ti e ao teu filho a quem o Senhor enviaste. Eu agora vou voltar para junto de ti, eles vão ficar aqui, mas eles já te conhecem. Eu te peço que o Senhor, não que os livre do mal, mas não que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Eles vão ficar aqui no mundo, mas o mal não terá mais poder sobre eles. Eles já conhecem o Senhor, eles já entraram pela porta, já estão no caminho. Essa é a vida eterna. Não tem nada a ver com igreja. A função da igreja é levar as pessoas a conhecerem a Deus. Se ela não fizer isso, ela falhou na sua missão. É levarem as pessoas a servirem a Deus. Se ela não fizer isso, ela falhou na sua missão. Nós não estamos aqui para servir a igreja está aqui para servir a Deus. Então a vida eterna é essa, que te conheçam a ti e a teu filho a quem o Senhor enviou. É isso que é a vida eterna. Então não tem nada de comíamos e bebíamos na tua presença, ensinava nas nossas ruas, Natal, Páscoa, festa junina, cerimônias. Eu até que gostava disso, gostava daquilo, mas não conheceu a Deus, não conheceu Jesus. Você não entrou por esse caminho. Várias vezes você esteve na porta, milhares de pessoas te chamou, milhares de pessoas te convidou, milhares de pessoas te falou, entra, e você não quis. E Jesus não conhece o mundo. Aliás, Deus não conhece o mundo. Quem veio ao mundo para salvar o mundo foi Jesus. E Deus não conhece o mundo e os que praticam a iniquidade. Então este argumento deles, olha aqui para mim, por favor, queridos. Nós comíamos, bebíamos, o Senhor ensinava. Ele falou, vou falar para vocês o que é que Deus vai falar de volta. Ele vai dizer assim, de novo, na réplica. Não sei de onde vós sois, vós que praticais a iniquidade. O que é praticar a iniquidade? É uma coisa gravíssima? São pessoas horríveis neste mundo? Não, praticar a iniquidade é as pessoas que vivem uma prática consciente de alguma coisa que eles sabem que Deus não aceita. É você viver dolosamente, intencionalmente, uma coisa que Deus disse que não pode. Mas você entende que pode.
Como eu disse domingo passado, Deus falou para Adão, não coma. Adão achou que podia comer. Como a quebra da aliança de Noé, como a quebra da aliança de Abraão. Então tem pessoas que eles sabem, já leram a Bíblia, sabem de salvação e de perdição, e eles sabem coisas que a palavra de Deus condena, mas eles praticam deliberadamente. Mas, ai pastor, tem gente que está fazendo... É decisão de cada um, meu irmão. Mas tem gente que eles ouvem a palavra e eles fazem... É decisão de cada um escolhe qual é o caminho que ele quer andar. Não é pastor, não é igreja que vai mudar. Nem Deus muda isso. Ah, mas as pessoas ouvem e elas decidem. Tem pessoas que na presença de Deus dizem assim, não quero, não vou fazer, não vou obedecer, não vou mudar, não vou renunciar. Deixa eu escolher o caminho que eu quero escolher. Está respeitado. Então, nesse dia, Jesus disse assim, sabe o que vai acontecer? Deus vai dizer, vocês que praticam a iniquidade, então iniquidade é a transgressão de um mandamento de Deus com intenção, porque quando você não tem intenção, são pecados que são perdoados, você não teve a intenção de praticar. Então a Bíblia fala que se a gente disser que não peca, a gente já pecou, então a gente vai transgredir mandamentos que a gente não tem nem ideia que está transgredindo, porque em Deus tudo é infinitamente mais do que a gente pensa ou imagina. Mas quando há uma prática é vida diária, vida contínua, dia após dia, decisão após decisão, quando a coisa é sistemática, quando a pessoa sabe, ele aprendeu, ele ouviu, Deus revelou, ele foi convidado para entrar e não entrou, ele sabe que nesse caminho não se faz isso, ele está fazendo, ele sabe que não pode e faz. Isso é iniquidade. É a definição bíblica de iniquidade. Prática consciente daquilo que você sabe que não pode fazer. Olha, vocês que praticaram iniquidade, eu não sei quem são vocês. Apartai-vos de mim. Vocês escolheram assim. Foi vocês que decidiram assim. Então, quando vocês decidiram, vocês escolheram o vosso caminho, e esse caminho não tem nada a ver com Deus. Aí, Jesus disse assim, versículo 28, ali haverá choro, quando virdes. Versículo 28, quando virdes o quê? Eles vão ver Deus, fica imaginando a cena, Deus, Jesus, Espírito Santo, arcanjos, anjos, querubins, serafins, seres viventes, ruas de ouro, cidade de ouro, glória celestial, Abraão, Isaque, Jacó, os profetas e salvos que vieram do Oriente, do Ocidente, assentados à mesa, gente que você conheceu, gente como você é gente, que decidiu diferente. Gente vindo de todos os lugares, que se esforçaram, entraram pela porta, andou no caminho, e eles estão sendo vistos agora no reino eterno, em corpo de luz, glorificados para sempre. E a pessoa vai ver que eles estão lançados fora, para sempre. E quem lançou fora falou, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês, vocês praticam iniquidade, vocês escolheram isso. Terminou aí, termina assim. Cada um, na vida real, escolhe o seu final. Aí Jesus disse, você sabe sobre salvo e perdido? Se esforça. Quem me entendeu, diga amém. Acabou o meu tempo. Eu quero deixar 2 textos de todo o coração para que você memorize e leia em casa. Que não tenho mais tempo para dizer. Efésios 4:1 até o 6. Você vai ver Paulo dizendo assim, olha, eu rogo-vos que andeis do modo digno da vocação em que você foi chamado. Você que faz parte dos poucos salvos, olha, você foi vocacionado, você foi chamado, você está no caminho da vida eterna, você entrou pela porta estreita, tem um destino glorioso, então você ande de acordo com essa vocação. Quando você é chamado para uma empresa, ou quando você passa num concurso de alto grau, existe uma conduta,
existe um testemunho, existe um jeito de ser, tem um vocabulário, tem um jeito de vestir, tem um jeito de portar, tem um jeito de falar. Paulo falou assim, olha, você é um chamado para a eleição, você foi um chamado para a salvação, você está no caminho da eternidade, ande de modo digno. Não queira ser igual a todo mundo. O mundo está repartido em muitos perdidos e poucos salvos. Lembre de que grupo você faz parte. Seja humilde, tenha domínio próprio, tenha mansidão, ame o seu próximo, sujeite-se à unidade do Espírito. Por quê? Porque você entrou no caminho apertado. É o que o texto de Efésios vai dizer. Pedro, 2 Pedro 1, de 3 a 11, ele vai dizer, vocês foram chamados para fazer parte da natureza divina. Olha, irmãos, pense nisso. Você, mero mortal, eu, mero mortal, fui chamado por Deus, antes da fundação do mundo, para fazer parte da natureza divina, deixar de ser humano para ser celestial. Então, se você tem essa fé, você precisa confirmar isso. Você tem que agregar a isso conhecimento, você tem que agregar a isso perseverança, piedade, domínio próprio, vai crescendo na fé, aproveite a circunstância da vida, confirme a sua eleição, confirme o seu chamado, confirme a sua fé. Falou, porque quem não faz isso é cego, só vê o que se pode ver com os olhos. É o versículo que está em Pedro. 2 Pedro 3:8. Aliás, o 9. Aquele que estas coisas não acrescenta na sua vida é cego, ele só vê o agora. Ele não consegue ver o revelado, ele não consegue ver o profetizado por Jesus. Ele não cresce, ele não se esforça para agregar coisas à sua fé todos os dias. Ele não entende que o prêmio é as muito ricas e preciosas promessas de Deus. Trata-se da natureza divina, trata-se da eternidade com Deus. É dessa maneira, diz o versículo 11, final de Pedro, que nós entraremos no reino celestial. Aí os textos, só não temos tempo. Mas eu quero que você leia em casa. Isso vai queimar no seu coração. E nós vamos lembrar desse conselho de Jesus. Olha como é que tudo termina. Se esforcem. Se esforcem como quem está se esforçando para ir para a vida eterna. Não é um esforço igual você faz por coisas perecíveis. E geralmente, as pessoas, em João capítulo 6, Jesus disse que quando as pessoas estão lutando por coisas perecíveis, elas são gigantes, aguerridas. E quando elas estão por coisas celestiais, elas são moles. Elas são fracas, cheias de desculpas. João 6. Quando Jesus pregou essa mensagem, os discípulos disseram para ele, olha, essa palavra foi muito dura, muita gente te deixou. Ele falou, querem ir também? Foi quando Pedro disse, para onde iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Revelação profunda de Jesus, vida real, cada um decide o seu final. Conselho de Jesus, se esforcem. A decisão é de cada um. Amém, queridos? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença e acabamos de receber com alegria a Tua palavra. Tua palavra que nos ilumina, Tua palavra que nos revela a Sua verdade, que ninguém engana, e que nos enche de esperança, que nos enche de desejo de nos esforçar, de fazer melhor, de nos importarmos, de tomar decisões, ó Deus, que vão influenciar a nossa caminhada. Nós queremos, como Tua igreja que Te adora neste lugar, que veio aqui cultuar, dizer que nós aceitamos a Tua palavra como Tua palavra para a nossa vida, e que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e nós queremos renunciar qualquer outra revelação fora dela,
e recebermos ela como regra de fé, como norma de conduta, para nos orientarmos nos caminhos da vida. Deus, se tem aqui alguém que ainda não entrou por esta porta, chama ele mais uma vez hoje. Abra, ó Deus, este portal do reino dos céus diante dele. Convide-o. Quebranta, ó Deus, este coração. Faça a tua obra e chama, ó Deus, para trilhar esse caminho eterno. Por todos aqueles, ó Deus, que já entraram por esta porta, por todos aqueles que bravamente, fielmente, corajosamente estão trilhando dia a dia, neste tempo de angústia, tempo de dificuldade, a vida de piedade, a vida de fidelidade. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nos ajude, ó Deus, todos os dias da nossa vida, a vivermos focados, firmados na esperança e na salvação que há em Cristo Jesus, aguardando, ó Deus, conforme as suas muito ricas promessas, o destino eterno na glória celestial. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor.